Nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos intitulado Profecias. Falando das profecias, nós temos muito que aprender sobre as profecias. Temos muito que aprender, eu tenho muito que aprender. 40 anos de caminhada, pesquisa, estudo todos os dias e também ouço grandes teólogos, mas tem muitas coisas que nós precisamos aprender. Até porque nos dias em que vivemos, há uma grande necessidade de nós aprendermos sobre as profecias, principalmente sobre a volta de Jesus. Os discípulos fizeram 3 perguntas para Jesus quando Jesus falou sobre a queda do templo. Os discípulos perguntaram a Jesus a seguinte pergunta: quando é que vai acontecer esse negócio aí do templo cair? Qual o sinal da tua vinda e o fim do mundo? E Jesus passou a explicar em detalhes tudo isso. E nós vamos então, se você me acompanha, eu quero estar passando detalhes para você, tá bom? Porque assim, eu creio que nós temos que aprender uma coisa a cada dia. Não adianta ter pressa. Mas uma coisa a cada dia, nós vamos aprendendo e nós vamos chegando lá, onde há necessidade de nós sabemos tudo. Mas nós não podemos ser pego desprevenido, certo? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, se não me foge da memória, nós vamos ver depois. Está escrito que nós não somos das trevas, para que aquele dia, a vinda de Jesus, nos apanhe despercebido. Tá? Saber o dia e a hora, não podemos saber o dia e a hora, a menos que Deus nos revele, que eu acho que ele não vai fazer isso. Mas, conforme Jesus deixou escrito sobre os sinais, se nós estivermos atentos aos sinais, poderemos saber sim a proximidade ou quando é que ele chega. Então eu quero estar passando devagar. Eu quero estar passando todos esses sinais, tá bom? Mas hoje nós vamos contar para vocês que Jesus também foi profeta, certo? Esse vídeo, o título dele é esse. Antes eu peço a Deus que possa estar me usando como canal de bênção. Peço a Deus também que ilumine vossos pensamentos, para que vocês tenham aí uma mente limpa, uma mente sadia, para entender qual a vontade de Deus na nossa vida. Tá? Que Deus possa estar abençoando nós e dando para nós essa capacidade. Amém? Entrando aqui no assunto, então, Jesus também foi profeta. Eu até digo que Jesus foi tudo, né? Foi profeta, foi sacerdote. Você sabe qual a diferença do profeta e do sacerdote? O profeta, ele traz a mensagem de Deus Pai para o povo, enquanto o sacerdote leva
leva as reclamações, as petições do povo a Deus. Viu a diferença? Então Jesus, ele foi profeta, trazendo ao povo aquilo que o Pai passou para ele. De fato, em João 15:15, ele diz que tudo que o Pai passa para ele estava passando para os apóstolos. Então, Jesus foi profeta e também foi sacerdote, levando a Deus os problemas dos homens. Jesus foi profeta, foi sacerdote, foi rabino, ele foi operador de maravilhas. Seus feitos atraíram multidões e até hoje tem mudado a vida de milhares de pessoas. Vamos ler então, abra comigo a sua Bíblia. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Vamos ver alguma questão aqui que nos leva a provar que Jesus foi um profeta. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Então Deus falava pelos profetas. E no versículo 2, diz, nestes últimos dias, a nós nos falou pelo Filho. Então Jesus também foi profeta, que Deus falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e para quem fez também o mundo. E por quem também fez o mundo. Então nós não somos filho de Deus. Nós somos chamado filho de Deus. Nós não somos herdeiro, mas nós somos com-herdeiro. Nós vamos herdar com Jesus. De uma certa forma também somos herdeiro, né? Jesus nem disse muito, falou as coisas apenas que estava escrito a respeito ali dos profetas. Porque quando Jesus chegou aqui, tudo, praticamente tudo, por isso que hoje os judeus, eles têm só a Torá. Na verdade, a Torá hoje ela diz praticamente tudo. Ela só não diz os feitos dos apóstolos, os atos dos apóstolos, né? Os feitos de Jesus, porque se está falando apenas do Velho Testamento, mas está aí profetizando tudo. Na verdade, o Velho Testamento profetiza tudo. O livro de Daniel, por exemplo, ele tem tudo que tem Apocalipse. Praticamente quase tudo, tá? O livro de Apocalipse, ele é o livro chamado livro de revelação. Ele veio revelar tudo o que estava escrito nos profetas. Tudo que os profetas profetizaram, o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, que também se chama Revelação, veio aí estar falando, tá bom? Vamos também ler Lucas 13:33, que diz assim: importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não convém que morra um profeta fora de Jerusalém. São os ditos de Jesus, não convém que morra um profeta. E esse profeta, ele está falando dele. Ele estava citando a palavra um.
Se fosse outro profeta além dele, ele usaria a palavra nenhum. Veja bem. Ó, importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não convém que morra um profeta. Ele podia dizer, não, porque não convém que morra nenhum profeta. Ele disse um profeta. Estava falando dele. Tá? João 6,14, está escrito assim: vendo, pois, aquele homem os sinais que Jesus operava, dizia: este, no caso de Jesus, é verdadeiramente o profeta que havia de vir, o Messias que havia de vir. O povão reconheceram Jesus como profeta, o prometido, e até queria colocar Jesus como rei. O povo queria colocar Jesus como rei, se possível fosse, à força. Certa vez Jesus estava pregando junto ao mar e o povo pensaram isso. Quando eles viram Jesus multiplicar pão, Jesus fazer milagres, maravilhas, eles decidiram colocar Jesus como rei, à força. Jesus, entendendo isso, fugiu para o monte. Por quê? Porque Jesus sabia que não era a hora dele ainda. Tá? Não estava na hora dele assumir como rei. Agora, Jesus está prestes a chegar. Aí sim, ele vai assumir como rei. Tá? Mas naquele tempo, não era época deles assumir como rei. Tá? Então, vamos para Mateus 21, 11. E a multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Então, as pessoas viam que Jesus era o profeta. Era um profeta tão poderoso quanto Elias, quanto Moisés, quanto qualquer outro que já tinham passado na vida, na história dos hebreus. Eles tinham esse conhecimento. João 4,19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Então, essa mulher era samaritana. Jesus, ele estava ali conversando com a mulher e acabou falando alguma coisa que talvez só a mulher soubesse, ou algumas da sua família. Aí a mulher viu e falou: não, eu vejo que o senhor é profeta. Ah, reconheço que o senhor é profeta. Bom, mas também a gente sabe que Jesus já estava escrito, determinado a ser profeta. E o próprio profeta Moisés, das quais as pessoas não chamam de profeta, muita gente nem sabe que Moisés foi profeta, tá? Então Moisés, ele disse que Jesus seria o profeta, igual ele. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 22 e 23. Pois Moisés disse: suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E a ele, Jesus, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Versículo 23. E acontecerá que toda alma que não ouvir este profeta será exterminada deste povo. Não vai pertencer ao povo de Deus. Tá? Portanto, a este profeta você é obrigado a ouvir. A mim, muitas vezes não. Mas a este profeta, quem não ouvir, será exterminado do povo de Deus. Tá? Atos, ainda, capítulo 7, versículo 37.
Este é o Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Entendeu? Vamos para Mateus 21, versículo 46. E procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, porque este tinha por profeta. Viu? Então, eles tinham Jesus por profeta. Então, eles temiam o povo, porque o povo tinha Jesus por profeta. Para o povo, Jesus era um profeta, certo? Então, eles queriam matar Jesus, eles queriam prender Jesus. Os fariseus ciumentos, os mentirosos da época, os falsos da época, eles queriam prender Jesus, mas eles tinham medo, porque a multidão, o povo, estava com Jesus. Vamos ler então Mateus 13, versículo 57. Nós estamos aqui falando que Jesus também foi profeta, tá? Jesus também foi profeta. E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhe disse: um profeta não fica sem honra, senão na sua própria terra. Então Jesus estava se intitulando, ele mesmo estava se intitulando a profeta. Por quê? Ele diz que o profeta não tem honra na sua própria terra, entre os seus familiares, entre a sua família, o profeta não tem honra. Então Jesus estava nada mais, nada menos do que se referindo a si mesmo como profeta. Tá? Mateus 14, versículo 5. E queriam matá-lo, mas temia o povo porque tinham como profeta. O povo tinha como profeta. Nós já lemos um versículo parecido com esse, tá? Mas Lucas 24, 44, está escrito assim: depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então, o Messias, ele é o ponto fundamental de todo o Velho Testamento. Dele já estava escrito que ele seria um profeta também. E todos os profetas escreveram a respeito deles. A maioria dos profetas, eu acredito. Então, o Messias é o ponto fundamental das profecias. Muitas coisas se cumprem nele. Tá? E também se cumpre na sua segunda vinda. Muitas coisas do Velho Testamento, muitas profecias, se cumpriu em Jesus. Tá? Exemplo, a morte do Cordeiro. Quando o véu do templo se rasgou, não há mais necessidade de matar cordeiro, de fazer aquele sacrifício. Tá? Muitas coisas foram mudadas do literal para o espiritual. Tá? Muitas coisas foram mudadas. Eu não quero entrar em detalhe, porque muitas vezes você entra em detalhe, você foge daquilo que você está falando, porque esse vídeo aqui nós estamos apenas mostrando os versículos que prova que Jesus também foi um profeta. Tá? E nós podemos ser profeta? Tem muitas pessoas que falam que não. E não foi o que o apóstolo Paulo escreveu. Tá? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, diz assim: segui o amor
e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Meu amigo, minha amiga, quem profetiza é um profeta, certo? Então nós podemos profetizar, só que vale lembrar que em Gálatas 6, versículo 7, diz que não se enganeis, Deus não deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. No entanto, no Velho Testamento, era e continua sendo o profeta que profetizar e não se cumprir, ele é mentiroso. Ele merece morrer. Portanto, não diga assim diz o Senhor, se Deus não mandou. Não diga que Deus mandou se Deus não mandou. Porque você pode estar trazendo maldições para si próprio. Entendeu? Preste atenção. Não fica aí, o Senhor mandou te dizer, aquela monte de frescura que tem aí nessas igrejas por aí, dando profetadas, porque são pessoas mentirosas. Tá? Pessoas mentirosas. Eu tenho muitos casos de pessoas mentirosas. São pessoas usadas por Satanás, não por Deus. Esses montes de pessoas dando profetadas. Profeta é aquele que fala das profecias. Profeta é aqueles que fala das coisas que já estão escritas. Das coisas dos sinais que Jesus deixou, que alerta o povo sobre isso. Esses são profetas. E se por acaso Deus revelar alguma coisa a ele ou a ela, Deus revelar, se você tiver certeza disso, tome cuidado, porque existe muito espírito imundo que pode enganar até os escolhidos. Olha que para ser escolhido é difícil, hein? Para ser um escolhido é difícil. E a pessoa pode ser enganada até esses espíritos imundos podem enganar até os escolhidos. Certo? Fica atento nisso. Valeu. Gente, eu preciso de vocês. Aqui embaixo tem alguns vídeos, alguns links que dá acesso a mais alguns outros vídeos que tem a ver com estes, tá? Deixa seu joinha e me ajuda aí, tá? Se inscreva aí, tá bom? Tem um grupo aqui do WhatsApp também. Inclusive, você viu passando aqui embaixo. Tem um grupo do WhatsApp. Se quiser estar com a gente, seja bem-vindo, tá bom? Valeu, gente. Deus abençoe. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espere no Senhor, não largue